Primeiro, em relação à construção do elenco, eu acho que isso o momento da preparação para a Copinha já é um momento bem oportuno para isso, né? Acho que todos os clubes vivem nesse momento, esse momento de transição, não só dos atletas do juvenil, mas de permanência de alguns que ainda já estavam no 20, enfim. E a construção dela, ela se dá ao longo do ano, né? A gente tem o privilégio de estar em um clube onde as áreas se dialogam, seja as áreas técnicas ou todas as áreas que envolvem a formação do atleta. E em relação a promoção dos atletas do juvenil, como a permanência de alguns do 20, ela vem sendo construída ao longo do ano por diferentes frentes, né? Então a gente também não deixa para que em dezembro a gente possa tomar as principais decisões em relação a isso. E essa construção ela se dá de forma muito fluida ao longo do ano, na perspectiva daquilo que o atleta desempenhou ao longo do ano e daquilo que a gente acredita que o atleta ainda tem de margem de evolução para que a gente possa construir o próximo elenco. Né? Em relação à preparação, eu acredito que a gente começa um passo à frente do que foi a preparação da Copinha anterior, né? Porque a gente entende que a gente já tem um grupo que tem mais identidade no que diz respeito à cultura de treino e jogo que a gente se propõe. Então tem muito mais aspectos positivos do que negativos em meio a essa construção. Né? A gente encontra também um grupo de atletas do juvenil já adaptados às dinâmicas que a gente se propõe a fazer, por tudo que o clube vem construindo que transcende as categorias, né? Muito mais a nível de filosofia enquanto clube, e isso, quando está mais claro, isso facilita toda e qualquer transição nesse sentido. Eu acho que o nosso principal desafio nesse momento é receber bem esses meninos do juvenil, mas mais importante do que receber bem é a gente conseguir dar passos para frente, né? Então, quando eu falo passo para frente, é a gente conseguir não ter perda de desempenho no que diz respeito à categoria sub-20 para que a gente possa continuar sendo competitivo. A Copinha, ela traz algumas particularidades, no meu ponto de vista, ela é sempre muito positiva porque existe toda uma visibilidade em cima da Copinha e toda uma exposição. Eu sempre costumo dizer para os atletas que todo espaço que a gente vai de exposição, a gente precisa representar da melhor forma possível a instituição que a gente veste a camisa, que nesse caso é o Red Bull Bragantino, e a Copinha ela não deixa de ser diferente nesse sentido. Né? A gente sabe que esse ano vai ter uma particularidade aí de dividir um pouquinho a atenção com o início da competição do profissional, né? Então vai diminuir talvez a visibilidade que a Copa São Paulo sempre trouxe. Mas o principal desafio em meio a tudo isso é como a gente lidar com essas oportunidades. Né? A Copa São Paulo é uma baita oportunidade da gente construir um novo grupo, reforçar a nossa identidade enquanto clube, enquanto jogo, enfim. E, de fato, a Copa São Paulo é sempre uma grande oportunidade nessa perspectiva. Eu sei que vocês sonharam para viver isso, mas hoje é o dia de acordar, certo? Vocês sonharam, mas precisavam acordar, levantar da cama, trabalhar e conquistar o espaço de vocês na final. No fundo, vocês já falaram essa fala em algum momento, pô, sonho jogar no final de brasileiro, já falaram, não? Sim. Mas vocês precisaram acordar, levantar, trabalhar, treinar, ganhar jogo, isso vocês fizeram. Ou seja, vocês precisaram trabalhar e conquistar esse espaço aqui. Não joga o jogo jogando um sonho, não. Em relação à expectativa que é gerada, em especial em cima da categoria sub-20, não só pela campanha na Copa São Paulo, mas sobretudo pelo Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que reconhecimento e responsabilidade precisam andar lado a lado, né? Foi assim na minha caminhada até aqui e eu tento transmitir isso para os jogadores diariamente, né? Quando você consegue ter reconhecimento, não só internamente, mas externamente, enquanto equipe, enquanto jogador, enfim, se faz necessário que você, na sua condição de ser a pessoa que está sendo reconhecida, tenha responsabilidades maiores, né? E o nosso principal desafio no dia a dia é encontrar quais são essas responsabilidades que a gente acaba assumindo, né? E sem dúvida a gente tem uma baita responsabilidade de representar mais uma vez o Red Bull Bragantino na Copa São Paulo da melhor forma possível. Como eu falei anteriormente, o nosso principal desafio ele está em 3 pilares, né? O primeiro pilar, a gente não dá um passo atrás a nível de cultura de treino. O segundo pilar, a gente não dá um passo atrás a nível de cultura de jogo. E o terceiro passo, a gente não dá um passo atrás a nível de desempenho, né? Então a gente precisa oferecer essa progressão, porque só assim a gente vai conseguir ser consistente e conquistar as coisas que o clube merece, né? Então, o que está ao nosso alcance em meio a toda essa expectativa é a gente continuar caminhando para frente no que diz respeito a esses 3 pilares. E eu não tenho dúvida, se a gente conseguir progredir nesse sentido, a gente vai ter desempenhos melhores e, consequentemente, a gente encontrar os melhores resultados possíveis. A gente sabe que a Copa São Paulo tem algumas particularidades pelo formato da competição, né? Ela é um torneio curto, onde você começa a exprimir muitos jogos ao longo de um período muito curto, e é torneio, né? Então, os jogos ganham uma particularidade que é diferente do Campeonato Brasileiro, e o nosso principal desafio é ter soluções para diferentes cenários, em especial num torneio como esse, para que a gente possa, mais uma vez, dar um passo para frente enquanto divisão de base. O fato da gente estar em um clube onde a aproximação entre base e profissional é muito grande, né? Não só física, mas em especial a nível de processo. A gente entende que essa relação dos jogadores do sub-20 servir ao profissional
é um processo natural, né? Acho que o nosso principal desafio, inclusive, é a gente não perder de vista que esse é o real objetivo da base, né? Ainda mais se tratando de sub-20, por se tratar de uma categoria que não é o fim da formação, porque a gente acredita também que o atleta ele continua se desenvolvendo, isso independe da idade, mas é o fim do processo de base, né? Então, de fato, a gente precisa estreitar ainda mais essas relações de promoção dos atletas, porque a gente entende que esse é o nosso real objetivo, né? Por mais que a gente tenha interesse em ser competitivo nas competições de base, nada disso transcende o sentimento nosso de querer oferecer os melhores jogadores possível para o profissional, né? E eu, como treinador de base, preciso ter esse sentimento muito aflorado no meu coração, porque às vezes a gente, com sentimento só de treinador de base, a gente não vislumbra essa perspectiva, porque essa, no fundo, é o real objetivo nosso, né? A gente fica feliz que, em meio ao longo do ano, a gente pôde oportunizar alguns atletas a estar no ambiente do profissional, alguns treinando, outros indo para jogo, outros jogando. Acho que o nosso real objetivo é oferecer os melhores jogadores que ofereçam o desempenho que o profissional precisa, né? Então esse talvez seja o nosso maior desafio no ano de 2026. Como eu falei, né? Acho que a Copa São Paulo traz uma particularidade de aproximação do clube com o maior patrimônio dos clubes, né? Que é a torcida, né? Por se tratar de um período onde tem muitas competições que não estão acontecendo no ambiente profissional. E o principal recado que eu deixo nesse momento é que o torcedor acompanhe a divisão de base do Red Bull Bragantino, que tenha identificação com os jogadores que a gente, consequentemente, irá colocar em campo e dividir um pouquinho desse desafio junto com a torcida, da gente conseguir gerar as melhores experiências para esses jogadores e que os jogadores cada vez mais se identifiquem com a nossa identidade, porque com certeza isso vai facilitar uma transição para o profissional. E pedir o apoio de todos vocês durante os Jogos da Copa São Paulo.